Olá, hoje a gente está aqui, eu, Verônica, a Júlia e a Michele, para a gente apresentar o mapa mental dos mecanismos da inflamação dos AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Para a gente entender como eles funcionam, primeiro a gente precisa saber como ocorre a nossa inflamação. Então, a inflamação ela é uma resposta imunológica causada por lesões, infecções e toxinas que vão acarretar uma liberação de histamina, bradicinina e prostaglandinas. Essas prostaglandinas vão ser liberadas da seguinte forma: o fosfolipídio de membrana vai ser transformado no ácido araquidônico pela fosfolipase A2. Depois disso, o ácido araquidônico vai ser transformado nos prostanoides por meio das COX-1 e 2, que são as ciclooxigenases. E aí ela vai produzir os prostanoides, que são as prostaglandinas, a prostaciclina e o tromboxano. A inflamação, no geral, vai causar uma vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Porém, a prostaciclina vai causar essa vasodilatação e diminuição da agregação plaquetária, e o tromboxano A2, vasoconstrição e aumento da agregação plaquetária. Essa inflamação também vai recrutar leucócitos para ajudar no processo inflamatório. E, além disso, a gente vai ter os sinais cardinais, que vão ser dor, rubor, tumor, calor, e eles vão estar relacionados com cada um desses aspectos. Então, por exemplo, a vasodilatação vai estar relacionada com rubor e tumor. O aumento do fluxo sanguíneo, rubor e calor. A liberação de certos mediadores vai estar relacionado com a dor. O influxo celular, dor e tumor. E o metabolismo aumentado vai estar relacionado com o calor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ação dos AINES, dos anti-inflamatórios não esteroidais. Como a Verônica já disse, as ciclooxigenases, elas são as enzimas que atuam principalmente na produção desses prostanoides que vão gerar o processo inflamatório. Então, o AINE, ele atua inibindo a COX-1 e a COX-2. Ela pode acontecer, essa inibição pode acontecer de uma forma seletiva para um ou para dois, ou ela pode ser mais geral. A COX-1, ela está de forma constitutiva no nosso corpo, então ela está presente no estômago, nos rins, plaquetas, útero, sistema nervoso central, enquanto a COX-2 ela está mais relacionada a processos inflamatórios mesmo, gerados por lesão, infecções e toxinas. Apesar disso, a COX-2 ela também pode estar de forma constitutiva nos rins e no sistema nervoso central. Então, o que acontece? Essas moléculas desses AINES, elas podem atender tanto a COX-1 quanto a COX-2. Quando ela é mais seletiva para COX-2, ela vai interagir, então, com o bolso lateral, que seria a estrutura diferente da COX-2. A vantagem da inibição seletiva da COX-2 seria reduzir melhor esses processos inflamatórios, porque ela é mais ativada durante os processos inflamatórios em si. Então, vai reduzir bastante esses sintomas. Entretanto, isso pode gerar alguns efeitos colaterais, que a Júlia vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco, e que estão relacionados diretamente a COX-2. Acho que é isso. Vou falar um pouquinho dos efeitos adversos, né, que a gente tem. Os principais efeitos, os mais comuns, são os efeitos gastrointestinais. É, eles são principalmente gerados pela inibição da COX-1 gástrica, que sintetiza as prostaglandinas, que costumam inibir a secreção de ácido e protegem a mucosa. É, com base em evidências experimentais, né, como a Michelle já disse, foi previsto que agentes seletivos, né, para COX-2 proporcionam ações anti-inflamatórias e analgésicas satisfatórias, e eles geram menos dano gástrico porque não tem essa inibição concomitante da COX-1. E alguns efeitos que podem ser gerados, né, pela inibição da COX-1 são úlceras e sangramentos, que são efeitos totalmente indesejáveis ao administrar um anti-inflamatório, né? Também podem gerar efeitos adversos renais, mas isso acontece principalmente em
com pessoas que já têm uma prévia insuficiência renal, ela se agrava, né? Isso devido à redução da biossíntese de prostaglandina E2 e de prostaciclina, que estão envolvidas ali na manutenção do fluxo sanguíneo renal, especificamente na vasodilatação compensatória mediada por prostaglandina E2, que ocorre em resposta a alguns neurotransmissores, e também a retenção de sódio, que pode ocorrer com o ANE inibindo os prostanoides, que os prostanoides facilitam a excreção de cloreto, que também ajuda a excretar o sódio, ou seja, ocorre uma retenção de sódio que pode intensificar a insuficiência renal. Alguns riscos cardiovasculares, né? A gente tem o risco aumentado de eventos trombóticos, isso porque a inibição da COX-2, ou seja, os agentes que são mais seletivos para COX-2, eles estão mais relacionados aí com esse risco. Não tem um mecanismo exato de inibição de COX-2 que diga por que isso acontece, mas tem esse aumento aí dos eventos trombóticos e também tem o risco de aumento da hipertensão, porque os AINES, eles interagem aí com alguns fármacos antihipertensivos, então meio que causa efeitos adversos cardiovasculares por segundo mecanismo, né? Então é um efeito colateral do efeito colateral. E a retenção de sódio também pode ajudar nisso, e isso, isso normalmente não ocorre com uma administração rápida do medicamento, é normalmente com muito tempo, então se a pessoa está usando continuamente um ANE, bem capaz disso acontecer se ela já tiver aí também uma insuficiência cardíaca prévia, é bem provável. A hipersensibilidade, que também não tem um mecanismo exato para ocorrer essa hipersensibilidade, mas um dos exemplos mais comuns é a asma sensível aos ANES, que caracteriza, né, uma resposta aí exacerbada, uma broncoconstrição exacerbada. Outros efeitos também, principalmente de ANES não seletivos, a COX-2, são agregação plaquetária, o que pode prolongar o sangramento, e principalmente o ácido acetilsalicílico, que a gente cita aqui como um exemplo dos medicamentos, né, desses anti-inflamatórios. Outros exemplos também são o ibuprofeno, o naproxeno, o diclofenaco e o cetaprofeno. E é isso. Esse é o nosso mapa mental. E é isso. Obrigada. Eu só queria acrescentar que eu acho que vale destacar que o processo inflamatório ele é bem complexo, então ele não envolve só as ciclooxigenases. Então, por exemplo, quando a gente inibe as COX, tem uma tendência a ativar mais algumas outras vias que também vão influenciar no processo inflamatório. Então, os AINES, eles são recomendados para dores leves a moderadas, processos inflamatórios leves a moderados, porque ele pode se ocorrer de outras formas, e aí vai precisar de alguns outros medicamentos que vão atuar de forma melhor nisso. Acho que é isso. Muito obrigada.